Estamos estudando, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida de Moisés. Nós estamos estudando a vida de Moisés. Já temos estudado uma primeira parte em Êxodo, desde os primeiros capítulos, quando nós destacamos que na vida de Moisés encontramos praticamente 3 períodos: os primeiros 40 anos, ainda no Egito, e o Moisés, filho da filha de Faraó. Depois, fugido do Egito, encontramos Moisés numa segunda etapa, quando ele estava peregrinando no deserto de Midian. E finalmente, os últimos 40 anos, dentro da chamada e da missão dada por Deus junto ao povo de Israel. Esses são os 3 períodos. Os 2 primeiros períodos são curtinhos, muito curtos. Mas no primeiro período, em revisão, queremos destacar que o Moisés que temos como personagem já é uma obra de Deus, salvando uma criança de ser destruída na opressão do povo de Israel na terra do Egito, e desde criança já chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Deus podia chamar grande, mas Deus preparou com calma desde criança. E os primeiros 40 anos, Moisés cresceu em toda a ciência do Egito. Destaca-se, como estamos falando, quando este Moisés prefere sofrer com o povo de Israel, para ter, entretanto, as promessas dadas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, preferiu a isto do que gozar por um tempo neste mundo as possibilidades, as oportunidades de um homem que era filho da filha de Faraó. E assim, crescido em toda a ciência, partiu para ajudar o povo de Israel, com sua inteligência, com sua formação, com sua cultura, com seu preparo, com o nome que tinha no Egito, mas foi rejeitado pelo povo. Ficou, entretanto, a lição. Já estava, de alguma forma, nele o entendimento de que poderia ser o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Mas sem Deus não adianta ciência, cultura, nem nome, nem posição, mas tão somente com Deus mesmo. Fugido da terra do Egito, no segundo período, o destaque maior é tão somente um homem tão grande da terra do Egito se apagar no deserto de Midian. O filho da filha de Faraó acaba-se no deserto. E vamos encontrar o Moisés, 40 anos, como pastor de ovelhas do seu sogro, no deserto de Midian. 40 anos, apagando-se, para não estar mais um homem apoiado em si mesmo, mas um homem vazio de si. Aí sim, para ser um instrumento próprio para Deus usar. A terceira parte já começamos a estudar, fazendo ainda um resumo, a recapitulação. Deus faz a chamada de Moisés ali no deserto, no Monte Horebe, daquela forma na manifestação do fogo que ardia na sarça, naquela planta. Entretanto, a planta não se consumia, não se queimava, não era destruída pelo fogo. Era a presença de Deus, e Deus fala com Moisés, dá a ele a missão. Ele mostra de fato que não é mais o filho da filha de Faraó, mas é um simples pastor que não acredita e não tem nada nele mesmo para ser libertador do povo. Tanto que apresenta-se a Deus com muitos obstáculos, e Deus desfaz
todas as situações contrárias, dizendo que estaria com ele e estaria suprindo toda necessidade. Quis ele se esquivar, aí Deus não aceita, é ele mesmo. Dificuldades existem, mas Deus iria suprir todas, estaria com Moisés em todo o tempo. Mas fugir da ordem de Deus, colocar outro para fazer a obra de Deus, Deus não aceita. Aquele que é chamado é esse mesmo, e não é outro. É outra lição importante que nós temos na vida de Moisés. Mas por fim Moisés vai, armado por Deus de muitos sinais, sendo um representante direto de Deus na terra, como Deus diante de Faraó, e ali colocando sinais e maravilhas, vai conquistando a confiança do povo, vai também quebrando toda a soberba do Egito, vai também aniquilando todos os ídolos em que o Egito confiava, para mostrar que existe um único Deus, e o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Até que por fim, após muitos sinais danosos, as chamadas pragas na terra do Egito, o povo de Israel sai para cultuar a Deus no deserto. Como tinha sido dito, lição para nós: nada ficará no Egito, tudo será tirado do povo de Deus para ir de encontro a Deus, para servir a Deus com a inteireza de tudo que o povo possui, não só o corpo, mas todas as suas posses, para servir a Deus no deserto. Mas saindo, chegamos neste ponto, em vez de tomarem direção correta para a terra de Canaã, a terra prometida por Deus, eles começam a vagar pelo deserto, direção de Deus, para confundir o Egito. E o povo vem a estar agora preso junto ao Mar Vermelho, sem possibilidade de ir para o outro lado. E aqui continuamos. Faraó entende, segundo a cilada que Deus lhe preparava, que o povo estava perdido, não sabia andar no deserto. Ajunta todo o seu exército para ir ao encalço do povo que Moisés liderava naquela saída, naquele êxodo, saída da terra do Egito. Quando o povo está no deserto e vê o Mar Vermelho, vê outros obstáculos ao lado, e o próprio exército de Faraó vindo no seu encalço, pronto, é o desespero. E encontramos a partir de agora o povo aos cuidados de Moisés, mas Moisés tendo esta carga tremenda que o povo continuamente vai reclamar, vai murmurar na hora dos apertos, na hora das dificuldades. Assim vamos ver no capítulo 14, o verso 11, quando diante dessa situação tão tremenda, dizem a Moisés desta forma: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Ainda continua o versículo, reclamações. Mas a partir daqui vamos aprender uma lição, um ato contínuo de Moisés, que é o nosso personagem de estudo. Ele não desespera, ele não vai fazer cálculo e procurar uma reunião para resolver o assunto. Ele vai falar com Deus. Existe o problema, Deus tem a solução. E é quando também, depois de Deus orientar a Moisés, Moisés pode usar essa expressão tão bonita do verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aí está,
Um Moisés que na verdade não está confiando em si mesmo, mas está aprendendo a confiar em Deus, a consultar a Deus, tomar direção de Deus, e para ter essa ousadia de dizer, hoje mesmo, vocês vão contemplar o livramento de Deus. E Deus mesmo incita a Moisés a dar ordem ao povo para levantar e marchar. E Moisés então estende o cajado e começa a soprar um vento sobre o mar vermelho, e aquele soprando de contínuo faz as águas secarem, recuarem e o leito ficar seco para o povo atravessar. O povo escapa, está do outro lado. Outra vez Moisés, ensinamento para nós, não age em coisa alguma, a não ser naquilo que Deus fala com ele. É Deus que diz para ele outra vez estender o cajado para o mar, dar ordem para que o mar volte a fechar, as águas voltem ao seu lugar. E Moisés faz isto. É quando então os egípcios morrem, o exército egípcio morre naquela tentativa de seguir o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. A partir deste momento, nós encontramos aí nas Sagradas Escrituras, em Êxodo, no verso 31 do capítulo 14, uma expressão que diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor Deus, e creu no Senhor Deus, e em Moisés, seu servo. Com este livramento tremendo, depois de séculos de cativeiro, de opressão, o povo de Israel vê que não somente está longe, fora do Egito, como o exército egípcio estava já destruído. Aí temeram a Deus. Também temeram a Moisés, respeitaram como servo de Deus, mensageiro de Deus, etc. E começa agora, irmãos, um novo período na vida de Moisés, que é o período de Moisés conduzindo este povo pelo deserto. Quantos eram que estavam debaixo dos cuidados de Moisés no deserto? Quantos? Mais de 600 mil, só os homens de guerra. Colocando aí velhos, menores, crianças, mulheres. Quanta gente? Podemos dizer que alguns poucos milhões, 3, 4, 5 milhões de pessoas estavam debaixo do comando de Moisés no deserto. No deserto. Não era terra fértil, era deserto. E o deserto de Sinai. E vai agora começar a caminhada pelo deserto, Moisés dirigindo o povo. Parece que o estágio de 40 anos de pastor de ovelhas vai ser útil agora. Moisés com o cajado na mão, conduzindo ovelhas. Ovelhas, que ovelhas? Nada, é o povo de Israel. Eu acho interessante, irmãos, atentarem para isto, que o povo de Deus não é conduzido a metralhadora, nem amarrado com grilhões de correntes, mas o povo de Deus tem que ser conduzido como ovelhas. Temos aqui o Moisés. Se irmãos vão perceber um pouquinho antes, nós temos um Jacó também, que era apacentador de ovelhas. Um pouquinho antes um Isaac, um pouquinho antes um Abraão. E depois vamos ver mais para frente um Davi, para depois ter a figura final de Cristo Jesus, o bom pastor guiando o seu povo para os lugares celestiais. Observem Moisés esse particular do pastoreio. Mas eu acho que Moisés teve saudade das ovelhas, viu? Porque logo o povo de Israel, estas tais ovelhas, já estão aprendendo a reclamar e a murmurar. Porque acontece de faltar água, ou a água que acharam era imprópria para beber, no capítulo 15 de Êxodo, no verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque
eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o verso 24: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Que havemos de beber? Mais uma vez, Moisés não vai estudar uma forma de resolver o problema, mas vai consultar Deus. E Deus lhe dá a orientação simples de lançar um lenho, um pedaço de madeira sobre as águas amargas, e ali as águas se tornam doces, saudáveis, e o povo bebe. Observe que há poucos minutos atrás, no modo de dizer nosso, o povo estava estremecido diante de Moisés, que pela direção de Deus mostrou prodígio no Mar Vermelho, mas agora estão reclamando, estão murmurando. E Deus deu a solução. E a caminhada continua. Ali, no deserto, ovelhas que sabem murmurar, que sabem reclamar, diferente das ovelhas do sogro de Moisés. Continua a palavra dizendo, logo depois no capítulo 16, que o pão que trouxeram do Egito veio a terminar, acabou-se. No capítulo 16, no verso 2, lemos outra vez: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, o irmão de Moisés, no deserto. Qual era o assunto? Pão. Não tinha o que comer. Mais uma vez, Moisés recorre ao Senhor. Observam quantas vezes Moisés tem que recorrer ao Senhor. É o Senhor a solução de tudo, que tem a resposta para tudo. E com isso vamos observando que tanto Moisés vai se aprimorando numa intimidade com Deus, como também o povo passa a conhecer quem é o Deus a quem deve estar servindo a partir de então. Observe isso, Deus tolera tudo isso. Na verdade é Deus que faz faltar água, faz faltar pão, para que o povo saiba de onde que vem todas as coisas. Então não é reclamar, não é murmurar, mas como Moisés no exemplo, buscar Deus por uma solução do que é necessário. E foi quando então Moisés vai dizer ao povo, falando que Deus proveria para eles o pão, que choveria pão dos céus. E interessante, pode observar no capítulo 16, no verso 6, que isso é ensinamento de Deus para o povo. Quando se diz assim: então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Mas já não sabiam que era o Senhor Deus, Jeová, aquele que disse: eu sou o que sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que os tirou da terra do Egito? Mas parece que Deus tem que fazer alguma coisa a mais para mostrar: não, fui eu mesmo que tirei vocês da terra do Egito. Irmãos, misericórdia, quantas vezes isso acontece conosco mesmo? Parece que a gente esquece que foi Deus que nos tirou das trevas, da opressão de Satanás, da condenação, do envolvimento dos nossos pecados, tanta coisa. E Deus tem que mostrar outra vez que foi Ele que nos resgatou, que foi Ele que nos tirou da situação terrível que estávamos antes, envolvidos na idolatria, na feitiçaria e toda a forma de trevas e enganos deste mundo. Mas o sinal seria este: Deus daria pão, para eles saberem que foi Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que os tirou de fato da terra do Egito. E mais ainda no verso à frente, verso 8, um detalhe importante, vou ler o verso: disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor, são contra Deus. Então, irmãos, um ensinamento importante: nós temos muitos setores na igreja, departamentos,
E às vezes um problema é um tal de murmurar contra o dirigente da congregação, o dirigente do canto, o dirigente da banda, o dirigente isso, o dirigente daquilo, responsável por isso, responsável por aquilo. Vamos parar com isso. Essa reclamação ou murmuração está sendo dirigida direto para Deus. Se existe o problema, vamos buscar o socorro de Deus. Se um homem, Moisés, clamava a Deus por solução e Deus dava, imagina se todo o povo, em vez de murmurar, clamar, buscar a Deus pela solução, pela resposta necessária. Será uma maravilha. Mas fica aí o ensinamento. Continuando, dentro dessa nossa jornada com Moisés pelo deserto, vamos ver que o povo não é ovelha muito dócil, não. É um tipo de ovelha um pouco cabeça dura. Deus trata como ovelha, com todo cuidado, como se fossem mansas. Mas essas ovelhas são tremendas. Ou então fica a figura que no meio do povo tem ovelha que não é bem ovelha, não. Pode parecer ovelha, mas o coração não é de ovelha. Isso vamos ver mais à frente. Porque quando Deus dá ordem para tomar o maná, Moisés foi categórico. É assim, assim, assim que vocês vão proceder. Dia após dia buscar o maná de manhã. O maná pode ser preparado como vocês quiserem, segundo a arte da cozinha. Mas não pode deixar para o dia seguinte. Cada dia Deus proverá a porção necessária. E observem a dependência de Deus, quando já no Pai Nosso também, Jesus já salientava, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós vivemos num mundo meio diferente, né, irmãos? Meio contrário às coisas de Deus. E a gente fica esperando o salário ou o adiantamento pelo vale para encher a despensa. E nós temos mudado o mundo do Pai Nosso, né? O pão de cada mês nos dá hoje, enquanto na verdade a oração e a condução do povo de Deus, a dependência de Deus é o pão nosso de cada dia. E assim foi mais um ensinamento. E Moisés explicou que Deus dá a porção necessária a cada dia para que o povo saiba que está na dependência de Deus, que não é sustentado pelo pão que perece, mas de toda palavra que procede de Deus. Esse é o ensinamento que Moisés deixou acerca do maná no deserto. Continuando mais um pouco. Primeiro foram águas amargas, ali já no deserto. Depois já foi falta do alimento. Eu observo que Deus mandou carne à tarde. E na manhã seguinte, o pão, o maná. Para Deus não tem dificuldade. O que Ele quiser mandar, Ele manda. Ele mostrou esse poder. Mas logo depois, mais à frente, no capítulo 17, o verso 3 e mais alguns versos, temos uma outra situação. Qual a nova situação? Falta água. Agora não tem nem água amarga. É água nenhuma. Não tem água. Nenhuma. E é deserto. E o povo murmura contra Moisés. E Moisés vai outra vez pedir o socorro de Deus. E a orientação de Deus é simples, direta. No verso 6 do capítulo 17, quando nesse verso Deus diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E assim Moisés o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Pronto. Deus tinha solução. O impossível Deus fez. Tocar, bater com o cajado na rocha. Pronto. Suficiente para sair água. E o povo tem água para beber no deserto. Irmãos, a caminhada é longa. Estamos no capítulo 17 e Moisés, o nosso personagem de estudo, está conduzindo o povo. Deus é com Moisés? Com certeza. Mas observe, apesar de Deus ser com Moisés e o povo ali ser de Deus,
Não quer dizer que não venham problemas, lutas difíceis. Nesse capítulo 17 nós encontramos os amalequitas atacando o povo de Israel e covardemente atacando o povo de Israel por trás, pelas costas. Os mais fracos, os mais cansados. Mas não é povo de Deus? Moisés não estava com a direção de Deus? Sim, mas tem a amalequita atacando. Cuidado, irmãos. A nossa luta, a nossa peregrinação nesta vida, encontramos amalequitas também, além dos outros problemas. Mas vamos entender, todos são provações, mas nosso Deus é poderoso para nos fazer sair até mesmo da morte, nos levantar do pó, na sepultura, para comparecermos na sua presença nos lugares celestiais. Não vão ter como problema e dificuldade, como danoso, qualquer mal que nos possa acontecer. Não vamos temer que o homem pode nos fazer. Vamos sim ter mais confiança nas providências de Deus e crer que Ele nos tem amado. A prova está em seu Filho Jesus, que Ele deu por nós. E aqui Moisés continua a carreira. É nesse ponto que encontramos o Moisés para dar livramento ao povo de Israel, subindo no monte e ali estendendo as mãos para o alto, para Deus, clamando pelo povo. Moisés com a mão estendida, o povo tem vitória contra os amalequitas. Moisés cansando de ficar com a mão levantada, Amaleque prevalece. Aí vem dois, Hur e Arão, para segurar na mão de Moisés, levantando as mãos de Moisés, para que Moisés não descesse mais as mãos em todo o tempo, clamando a Deus para o povo de Israel ter vitória contínua contra os inimigos, os amalequitas nesse caso. Aí está para nós também mais um ensinamento. Vitória nas lutas, nas guerras contra os inimigos do povo de Deus. A solução é a oração contínua. E uns aos outros nos ajudarmos a ter as mãos levantadas para o clamor de todos a Deus. E a vitória certamente é nossa, se juntos clamarmos a Deus. Conforme lá em Joel está escrito, que é para congregar todo mundo. Não é só os adultos não, não é só as mulheres não. É todo mundo, até as crianças, para estarem num clamor a Deus diante da dificuldade que pode vir sobre o povo de Deus. Mas continuemos mais um pouquinho. Moisés está no deserto na caminhada. Ainda estamos no capítulo 18. Nós temos aqui um particular da atuação de Moisés. Dirigindo aquele povo no deserto, não era só caminhar na frente, era atender o povo nas suas questões. E em particular no verso 13, diz assim: aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés. No verso 15, destaco esse verso 15, então o sogro de Moisés questionando essa atuação de Moisés ficar o dia inteiro assentado ouvindo o povo, um após o outro, e o povo em pé esperando a sua vez. Moisés respondeu ao povo: é porque este povo veio a mim para consultar a Deus. Mas imagine a situação, milhões de pessoas no deserto. Quantos seriam os que tinham necessidade de conversar com Moisés dia após dia? Quantos? Aí ficava então a turma de gente em pé, não sei se em fila, cada um esperando a sua vez. Moisés atendia um, terminava esse, esperava, então, vinha o seguinte. O sogro de Moisés que percebeu: você vai se esgotar assim, você vai esgotar o povo, e orientou a Moisés para que estabelecesse grupos repartindo a carga, chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100, chefes de 1000, repartindo o povo de 10 em 10, 50 em 50, 100 em 100, 1000 em 1000, e sobre esses grupos um líder, e eles estariam atendendo o povo.
atendendo o povo nas coisas fáceis, o povo já estaria sendo assistido. E nas questões difíceis, aí sim, trouxessem a Moisés, os chefes, e Moisés iria então consultar a Deus para dar a resposta da questão mais difícil. E isso foi feito no deserto, para nós ensinamento. Não, Moisés? Distribuir as cargas. Quando, irmãos, entre nós precisamos estar atentos, sermos voluntários, para sermos chefes de 10, ou de 50, ou de 100, ou de 1000. Não vamos deixar só para o Moisés na frente do povo para fazer tudo que não dá para fazer, não. As coisas não andam e o povo perece, a obra não caminha. Mas se repartirmos, cada um pegando uma pequena carga, assim vai sendo feito a obra de Deus. Por isso que nós temos todo tipo de situação. Os obreiros, de uma forma geral, repartidos nas direções das congregações, departamento de música, departamentos das crianças, ciclo de oração, o coral, conjuntos, mocidade, juvenis, e vamos repartindo. Portaria, secretaria, tesouraria, e vai repartindo o povo. É o povo sendo dirigido por chefes de 10, de 50, de 100, de 1000, e a obra de Deus deslancha mais facilmente. Moisés não viu isso. Foi o sogro de Moisés que aconselhou. Moisés não foi soberbo nem presunçoso para dizer: não, que é isso, eu sou líder, falo com Deus. Não, ele acatou, considerou, se bem que levou isso a Deus, e Deus disse: faça assim. Foi um conselho bom. Naturalmente, as condições para compor uma situação como essa, de ser líderes, há condições. E as condições não são de homem, é a condição de Deus para essa pessoa chegar a esse trabalho. Deus disse: tu dentre o povo, no verso 21 do capítulo 18, procura homens capazes, capacidade. Primeiro item. Segundo, tementes a Deus, mas homens de verdade. Que mais? Que aborreçam a avareza. Aí sim, aí chama para ser líder de algum setor na casa de Deus. Aí está. E Moisés, irmãos, está aí caminhando com o povo. Não só trazendo bênçãos para o povo, mas sendo também abençoado por conselhos sábios de pessoas que amam a obra, parece estar fora da obra como o sogro de Moisés, mas está atento, está observando e dando a sua opinião para o bem-estar do povo de Deus. E nós precisamos saber os conselhos que são para bem do povo e os conselhos que são de inimigos. Precisamos ter cuidado também para não aceitar qualquer conselho. Mas conforme que Moisés fez, é só pegar o conselho dado por alguém e levar na presença de Deus e Deus dizer: é isso mesmo. Ou então, não é bem assim. E nós estaremos fazendo a seleção adequada, porque o filtro será o próprio Deus. Se o ouvinte estiver interessado em cópia desta mensagem, em CDs com duração de 1 hora, ligue para Prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-lo. Continuando o nosso estudo do personagem Moisés. Não estamos vendo, como dissemos de princípio, tudo, mas observando a atuação do Moisés como servo de Deus, caminhando no deserto. É nesse capítulo, agora 19, para o qual passamos, que vamos ter Deus orientando a Moisés para preparar o povo todinho para comparecer na presença dele. Deus se apresentaria ao povo. E a forma, irmãos, aqui colocada é a santificação, a purificação. Que no tempo da figura, Moisés disse ao povo: lavai-vos, lavai as vossas vestes. E o povo teria que ir limpo, de corpo e de vestes, para o encontro com Deus.
Isso é ensinamento para nós. No sentido que a pureza, que hoje não é bem das vestes nem do corpo externo, físico, mas do nosso ser interior, permanece diante de Deus. É muito importante termos o cuidado de mantermos a santificação, a pureza, vamos dizer assim, para entendermos melhor, da nossa alma na presença de Deus, para chegarmos à sua presença. É por isso que um costume antigo, no meio do povo assembleiano ou dos evangélicos, na semana da ceia, ter um cuidado todo especial. Porque se temos a cerimônia, o ritual da Santa Ceia, como sendo estar à mesa com o Senhor, lembrando da sua morte, até que Ele venha, vamos assentar à mesa do Senhor, ainda que isso seja todo dia, mas se destacamos um dia, um cerimonial, vamos ter cuidado naquela semana, naqueles dias, de uma certa santificação do nosso ser, uma consagração mais especial, para aparecer diretamente na presença do nosso Deus. Isso encontramos no capítulo 19. E eu quero destacar no verso 9, um ponto interessante. Nós já estamos vendo isso. Em todo o tempo Deus honra Moisés. Moisés já no Egito já era uma grande personagem. No deserto o povo temia, até vinha o próximo problema. Ou a solução de cada questão, o povo o admirava. Mas agora é o próprio Deus que fala, que está trabalhando para que Moisés seja honrado, temido e reconhecido diante do povo. E diz o verso 9, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Até aqui somente. Então aquela manifestação tremenda e gloriosa no Monte Horebe, no deserto do Sinai, era para Deus ter um encontro com o povo conhecer a Deus, o povo ouvir a Deus, mas em especial do povo reconhecer e guardar e ter isso eternamente, que há um mediador muito importante, no caso deles, Moisés, porque falava diretamente com Deus, falava com Deus e Deus respondia, havia um diálogo. Isso no capítulo 19. Naturalmente depois vamos encontrar nesse capítulo 19, capítulo 20 e seguindo mais alguns capítulos e versos, que Deus aparece no monte e Deus fala com o povo. E a manifestação de Deus foi tão tremenda, com o monte fumegando, com trovões, relâmpagos e tanta coisa, buzinas tocando, uma nuvem espessa dominando o monte, a voz de Deus que soava como trombetas, que o povo exclamou para Moisés, não fale Deus conosco, para que nós não morramos, mas vai você, Moisés, falar com Deus, e depois você traz para nós as palavras de Deus. Estou falando na minha forma de dizer, o texto está na Bíblia, mas é este o sentido. O povo não quis ouvir a Deus e nem falar com Deus, estremeceu, e foi Moisés colocado como intermediário, mediador, para que todo o poder de Deus não viesse a ferir o povo. Mas Moisés não era da mesma matéria do povo? Não era? Não era de carne e osso? Era também. Era para o povo aprender e observar isto. Mas o povo estava temeroso. Mas disso aí foi algo importante. Esse próprio temor e afastamento do povo foi importante. No capítulo 20, chama a atenção, no verso 20, Moisés instrui ao povo, dizendo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. A forma tremenda com a qual Deus apareceu ao povo, Moisés agora explicou a razão,
para vocês temerem mesmo a Ele. E com isso não pecarem. E nós vamos aprender só mais tarde, quando um dos profetas, no caso Isaías, vai dizer que tem uma coisa que nos afasta de Deus. E esta coisa é o pecado. Então, vão temer a Deus, que Deus se mostre tremendo para nós mesmos, para nós estremecermos diante dele. E com isso evitarmos de pecar. Ou melhor do que evitar de pecar, é não pecar mesmo. Não só evitar, como podendo de vez em quando. Não. Excluir o pecado. Conforme diz aquele hino, foste resgatados para nunca mais pecar. E João depois na sua carta vai instruir também. O Senhor operou em nós para nós não pecarmos. O que nasceu de Deus não peca. Mas Moisés já tinha feito essa observação muito antes, lá em Êxodo, no capítulo 20, no próprio verso 20. E continuam as coisas ainda, irmãos. Essa caminhada nossa com Moisés, na vida de Moisés, procurando entender, conhecer Moisés, a sua característica, e vou observando como que um homem pode ser grande na mão de Deus. Se Deus fez com Moisés isso, o que não pode fazer conosco? Basta ele querer. Se Deus não precisa de outro Moisés, porque o Moisés que tirou o povo de Israel do Egito foi um só e não pode ter outro que não precisa mais. Mas entretanto Deus tem como operar na nossa vida para sermos úteis a Ele. Mas se isso é pouco, vamos entender que a promessa de Deus sobre todos nós, é um dia nós estarmos com Ele nos lugares celestiais, com corpos de anjos, disse João, tendo um corpo como Ele tem, sendo como Ele é, porque como Ele é, nós o veremos. Então Deus, irmãos, pode fazer isso. Muitas vezes crentes oram assim, Senhor, faz de mim um Moisés, faz de mim um Elias. Deus não vai fazer, irmão, porque Deus não precisa. O Moisés foi para aquilo, o Elias foi para aquilo outro. Agora Deus pode fazer alguma coisa com você para o presente. É só você ser o instrumento entregue na mão dele. No tempo certo se manifestará a vontade de Deus. Mas continuemos. Os dias estão passando. E chegamos mais à frente, no capítulo 24, verso 18, quando Deus chama a Moisés para um diálogo. Essa é a minha forma de dizer, um diálogo. E Moisés sobe ao monte e fica lá 40 dias e 40 noites. Não precisou dormir, não precisou comer, não precisou beber. Ainda que se precisasse, Deus ia servir a Moisés lá no alto do Monte Horebe. E é lá então que Moisés recebe da mão de Deus tábuas de pedra, tábuas que estão escritos os mandamentos, a chamada 10 palavras ou 10 mandamentos. 2 tábuas. Tábuas fornecidas por Deus, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Mas enquanto Moisés está conversando com Deus, o povo aqui embaixo, 40 dias, não foi 40 anos não, 40 dias, já esqueceu do Moisés, já esqueceu de Deus, já esqueceu do temor para não pecar, e chegam a Arão para pedir a Arão que faça para ele um Deus. Cadê o nosso Deus? Moisés sumiu, estamos sem Moisés e sem Deus. Não está escrito isso, mas a atitude deles mostra assim. Em vez de Arão fazer como Moisés, consultar a Deus, orientar o povo corretamente, não, atende o povo. O que Moisés nunca fez foi andar nos passos do povo, segundo a vontade do povo. Tem que ser a vontade de Deus. Aí está o perigo de muitos à frente de grupos no meio do povo de Deus. Isso tanto como igrejas espalhadas, diversas denominações, ou em grupos menores. Em vez de colocar a vontade de Deus para o povo seguir, não, acata o que o povo quer, a forma como o povo quer andar no deserto.
Não. O verdadeiro servo de Deus ou líder de um grupo no meio do povo de Deus leva para o povo a forma como Deus quer, porque isso é bem para eles, e não atende ao povo no que o povo quer, segundo a sua própria vontade. Arão fez isso, atendeu o povo, fez o ídolo, pronto. Lá em cima Deus já falou: Moisés, desce depressa, porque já o povo se desviou, já transgrediram, já até fizeram um bezerro de ouro, e dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Tremendo. Moisés desce, quando vê a cena do povo despido na orgia das danças, da idolatria, Moisés, irado, quebra as pedras dadas por Deus, escritas pelo dedo de Deus, vai ao encontro ao povo, destrói o ídolo, também traz a correção. É Moisés, é o pastor das ovelhas fazendo um ato ali que terrível. Ele chama alguém: quem é por Deus? Quem é por Jeová? Quem é pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Chegue-se a mim. Não chegou todos, não. Chegaram para eles levitas, um grupo de uma tribo. Era para as 12 tribos virem ao encontro de Moisés. Não, só uma porção de uma tribo, que é a tribo perto dele, porque Moisés é da tribo de Levi. E Moisés disse: tomem espada, cada um sai pelo arraial e vê quem esteve envolvido na idolatria e mate, e limpe Israel dessa contaminação. Coisa tremenda. E diz a palavra que milhares caíram naquele dia. Essa foi a primeira vez que Moisés subiu ao monte, e quando desce, quebra as tábuas. Ele não quebrou a lei não, viu, irmãos? Ele quebrou a tábua onde estava escrita a lei. Quem transgrediu, quebrou a lei, a aliança, foi o povo, que deixaram a Deus e foram seguir um bezerro de ouro, a idolatria. E continua a jornada de Moisés. E no capítulo 32, verso 30, Moisés diz ao povo que estaria subindo ao monte para falar outra vez com Deus, para ver se seria aceito por Deus como intermediário, como aquele que suplicaria pelo povo, para alcançar de Deus o perdão para o povo. Irmãos, Moisés, servo de Deus, olha que bonito. É nessa hora que ele se coloca, já fez a disciplina, não foi fácil não, foi uma coisa tremenda, milhares morreram, mas agora ele se volta para ir buscar a Deus em favor do povo. Deus chega a dizer: vou exterminar o povo todinho, e de você, Moisés, vou levantar um outro povo mais numeroso do que este. Seria um novo Abraão, seria um novo Noé, seria um novo Adão do povo de Deus. Moisés: não. Perdoa-os ou risca o meu nome do livro da vida. Ah, Moisés, esta figura não interessa nada para ele. É um pastor tomando cuidado das ovelhas. Sabe que as ovelhas merecem mesmo serem abandonadas por Deus, destruídas até, mas intercede e empenha a sua própria vida pelo povo e também pela causa do próprio Deus. Porque Moisés chega a dizer, vou usar minhas expressões: Deus, que dirão os egípcios? Que dirão os amalequitas? Que dirão os medianitas? Que dirão outros povos que já conhecem o Senhor pelos feitos na terra do Egito e no deserto até agora? Se o Senhor os mata aqui, todos eles vão dizer: tirou-os do Egito e não teve poder para colocá-los na terra de Canaã, por isso matou-os no deserto. Não seria uma boa fama para Deus? Não seria uma boa fama? Na verdade, isso, mano, partiu de Moisés.
Mas a comunhão de Moisés era tão grande que o Espírito de Deus em Moisés expressou uma forma coerente. É onde Deus suporta o povo, vai continuar trabalhando no meio do povo, para dar a este povo uma grande salvação, não porque o povo merece, não, porque Deus empenhou o seu nome, a sua palavra. Até isso, hoje, ainda acontece. Às vezes Deus empenhou em nosso favor em alguma coisa, para Deus não quebrar o juramento, porque Ele não volta atrás. Deus nos suporta e vai colocar outra vez na roda do oleiro, amassar o barro e moldar de novo. Continuamos na mão de Deus em todo o tempo, até que sejamos da forma que Deus quer que sejamos, para a glória do seu nome e para o seu propósito, para bem a nosso respeito. Mas continuemos. E assim temos este Moisés voltando a subir o monte. No capítulo 33, verso 15, Deus fala com Moisés: olha, vou mandar um anjo para te acompanhar nessa jornada. E Moisés chega a falar com Deus desta forma, diferente. Não. Se a tua presença não for conosco, não nos mande ir. Olha, irmãos, que bom. Outro ensinamento. Não interessa outra coisa, senão o próprio Deus. É Deus que tem que estar conosco. Se Deus não for conosco, vamos aprender com Moisés: Senhor, não nos mande ir. Ah, mas vou te mandar fulano, ciclano, beltrano. Não. Vou abrir o caminho na sua frente? Não. Moisés só queria saber uma coisa: o Senhor vai conosco? O Senhor vai conosco? Aí sim. Sei que agrada ao Senhor, o Senhor se agrada de mim. Andando juntos. Por isso, irmão, vamos observar bem isso. A palavra que Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E muita gente está se iludindo e está querendo a companhia de outra pessoa. Ah, se o prefeito for a nosso favor, se a Câmara Municipal for a nosso favor, se o presidente der uma solução para esse problema em nosso favor. Ah, Deus manda anjo para ir comigo. Nada disso, irmão. Vamos ter ousadia, que nem Moisés. Qual é a ousadia? Se a tua presença não for conosco, não nos mande ir. E Jesus já empenhou a sua palavra dizendo: não vos deixarei órfãos, estarei convosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Portanto, tomemos o ensinamento do capítulo 33, verso 15 de Êxodo, quando Moisés coloca essa palavra muito importante. E é esta a segunda vez que Moisés está na presença de Deus, e lá se demora 40 dias e 40 noites. Graças a Deus que dessa vez o povo lá já tinha uma lição, não fez outro bezerro de ouro. Ficou esperando Moisés descer. Já tinha experiência. Moisés foi, demorou bastante, mas voltou. E quando Moisés vem descendo o monte, com novas pedras, onde estão escritas as leis de Deus, pelo dedo de Deus, o povo se espanta, porque o rosto de Moisés resplandecia. Mas por que não resplandeceu da primeira vez? Por causa da culpa do povo. O povo não estava em condições de ver a glória de Deus. Por isso, irmãos, cuidado. Muitas vezes Deus não opera no meio de uma comunidade, não é porque isso ou aquilo. Às vezes, de um modo geral, o povo não está preparado. Lembremos de Nazaré. Jesus não fez ali milagres por causa do povo. Não estava olhando para o Senhor Jesus como um que trazia ensinamento das coisas de Deus, mas estava curioso. É um conterrâneo nosso, vamos ver o que ele vai fazer. Não fez nada. Então, a segunda vez que o povo ficou lá embaixo, esperando Moisés, temeroso e numa atitude adequada, quando Moisés desceu, aí sim, tinha a glória de Deus. E aí vem ensinamentos mais, porque Moisés, quando percebeu isso, para falar com o povo, ele cobria o rosto com um véu. Mas quando ele ia entrar para buscar a Deus,
tirava o véu. O ensinamento de que Deus nos chama para falar com Deus, face a face. É a palavra de Hebreus capítulo 10. Tenhamos ousadia de entrar no santuário. Não de qualquer jeito. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Lá em Hebreus fala, com uma consciência correta. Mas estamos na jornada com Moisés. Ainda neste livro de Êxodo, este Moisés é orientado por Deus para fazer no meio do povo levantamento de ofertas. Ofertas de madeira, de tecido, de ouro, de prata, de ferro, de cobre, de bronze, de tintas, vários materiais, como peles de animais também, para de tudo isso levantado do povo se confeccionar uma casa, um lugar de morada de Deus, porque Deus queria morar com o povo. Moisés é encarregado disto. Observe que Deus podia fazer uma casa no deserto, não podia? Sim ou não? Ele fez sair água da rocha, chover pão do céu, não esqueço, também carne. Também carne. Ele podia fazer chover uma madeira, umas pepitas de ouro, de prata, e o povo só ia catar e fazer o santuário. Mas Deus falou para o povo fornecer. Aí está um mistério. Deus não quer dar tudo. Deus quer que nós sejamos sócios, participantes da obra dele. Muita gente não entende isso. Aí nas ofertas não contribui, nos dízimos não contribui, e fala que é povo de Deus. Não, ele não está sendo povo de Deus. Está sendo um obstáculo para se alcançar aquilo que Deus quer fazer através do povo. E o santuário, a casa de morada no deserto, é figura da própria igreja. Para conquistar almas, para fazer a obra de Deus, continuar a obra de Deus, é preciso que o povo traga as ofertas necessárias. Se é madeira, é madeira, se é ferro, é ferro, se é ouro, é ouro, se é tecido, é tecido, se é tinta, é tinta, se é pele de animal, é pele de animal. Mas tem que sair de onde? Do meio do povo. Aí está o mistério que muita gente não compreende. Endurece os corações. Não, irmãos, vamos servir a Deus com as nossas fazendas, com as nossas posses. Hoje em dia não temos facilidade de ter madeira, ter pepita de ouro, ter prata, ter ferro, porque é a moeda, o dinheiro que circula e movimenta todas essas coisas. Então, continua o preceito que já existia, dízimos e ofertas. Nisso entendam, sendo os que estão levantando a obra de Deus, onde Deus habita. E Deus habita no nosso ser. E Deus quer habitar na vida de muitos que estão fora. Mas às vezes precisa de nós. De que forma? De uma forma ou de outra. Se é por ofertas, ofertas. Se é indo, é indo. Se é ensinando, é ensinando. Se é orando por eles, é orando. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Ver o que Deus toca, o que tem, e fornece o que tem. E foi assim que Moisés orientou o povo, recolheu do povo o material. Não Moisés com as suas mãos fez, outra vez voltou para o povo. Pessoas no meio do povo foram eleitas para poder confeccionar cada peça, cada coisa, de tudo aquilo que tinha que ser feito para construir a casa de Deus. Outra vez o serviço é repartido, a oferta sai do meio do povo e volta para o povo para fazer a utilidade, a aplicação para a casa de Deus ficar pronta. E Moisés só dirigia para depois dizer, está conforme o modelo que foi mostrado no monte. Assim a obra de Deus, observe, tem que ser feita por nós, mas os dirigentes, os responsáveis dos setores ou das igrejas, etc., tem que estar acompanhando para ver se está conforme o modelo. Mas quem faz? É o povo. Para fazer o bezerro foi rápido, foi só ouro. E agora nas coisas de Deus há uma variedade enorme de qualidades, materiais mais preciosos ou menos preciosos, mas todos úteis.
Assim, na casa de Deus, temos muita gente, uns assim, outros assados, cada um diferente do outro, mas todos valiosos para o propósito final de Deus. A palavra é participação. O que depois, mais tarde, o apóstolo Paulo vai colocar de outra forma: colaboradores, cooperadores de Deus. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Não é assim mesmo? Cada um faz uma coisinha, não é um que faz tudo, nem todos fazem a mesma coisa, mas cada um faz alguma coisa e Deus vai abençoando toda a obra. Estamos estudando, na verdade, irmãos, a vida de Moisés. Estamos estudando a vida de Moisés. Muita coisa temos para falar, mas vamos devagarzinho, considerando esses pontos, porque foi por Moisés que Deus deixou a instrução para nós copiarmos e irmos analisando e vivenciando isto, para aplicação na nossa vida, para a prosperidade espiritual nossa no meio do povo de Deus. Estamos no final de Êxodo. Eu vou interromper neste ponto. Quando já o tabernáculo é levantado, Moisés, atenção, Moisés é quem coloca as peças no lugar. É Moisés que vai consagrando todos os objetos com a aspersão de sangue e a unção do azeite. E depois de tudo colocado em ordem, Deus derrama poder do alto, recebendo, vindo habitar naquela casa que foi feita no deserto. Quem fez? O povo, pelas ofertas e pelo trabalho. Moisés só colocou em ordem a montagem, santificou, consagrou a Deus, pronto, e foi recebido, e todo o povo viu a glória de Deus. Fruto do trabalho deles, foi recompensado. Aí está a nossa participação. Estaremos interrompendo aqui em Êxodo, ao início da caminhada do povo de Israel, dirigido por Moisés, o personagem que nós estamos estudando. Na próxima oportunidade de estudo, estaremos dando continuidade ao que Moisés veio a ser servo de Deus, instrumento para ser realizado, e vamos assim estar aprendendo um pouquinho mais, iniciando depois em Levítico. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.